professores, tudo bem com vocês? Então, iremos gravar a aula do componente curricular de ciências, o som e a vibração da matéria. Abra o livro de vocês na página 100 a 102, é o conteúdo. E Tia Leila irá explicar nesse mesmo vídeo a atividade que será da página 103 até a página 105, tá certo? Vamos lá. O som e a vibração da matéria. Nossa voz, uma música que escutamos no smartphone e o barulho que uma moeda faz ao cair no chão são diferentes exemplos de som. Apesar de serem de diferentes fontes, todos os sons citados têm algo em comum. O que tem em comum nos sons? Eles são produzidos por vibrações. Olha que legal! Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração, que gera ondas sonoras e um ambiente para essas ondas se espalharem. Esse ambiente pode ser o ar, a água e até mesmo os materiais sólidos. Nós percebemos o som por meio de quê? Por meio do nosso órgão auditivo, que é o ouvido. É ele que capta as ondas sonoras e as envia para o nosso cérebro, que vai interpretá-las e armazenar as informações e sensações do som, certo? Existem sons que são harmoniosos e sons que são desordenados. Tem sons que são bem agradáveis, tem sons que são muito altos e chega até a incomodar. O que os diferencia é que os sons harmoniosos são gerados com ritmos, intencionalmente ou não, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma, aleatório, sem ordem, certo? Os instrumentos musicais. Instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis, que compõem as músicas e são classificados de acordo com a forma a qual emite os seus sons. Nos instrumentos de sopro, a pessoa usa o impulso do seu sopro para vibrar o ar, que vai passar por dentro do instrumento e a vibração resultante vai gerar o som. O trombone, o saxofone, a clarineta e o oboé são instrumentos de sopro, certo? Que nós precisamos soprar para que o som seja executado. Os instrumentos musicais de corda. Nos instrumentos musicais de corda, o som é resultado da vibração causada ao se manipularem as cordas. Então, o violino, o berimbau, o violoncelo e a cítara são exemplos de instrumentos de corda. Olha aí eles, ó. Todos esses instrumentos que estão aí nessa imagem são instrumentos de corda que precisamos. E o violão, precisamos fazer aquele movimento para quê? Para que, através do movimento que fizemos com os dedos, através dos dedos, tenha o som. Ele acusa o som, certo? Que é o resultado do movimento que a gente faz nas cordas. Os instrumentos musicais de percussão. Nos instrumentos de percussão, o som é resultado da vibração de uma membrana, como o tambor ou o bumbo, ou pela vibração gerada pelo impacto de dois ou mais corpos, como é o caso do chocalho. Se você bater um no outro, vai haver um som, certo? A bateria, quando você pega e começa a tocar a bateria também, os dois sons, as duas baquetas na bateria também é gerado um som, certo? Os instrumentos musicais eletrônicos. Os instrumentos eletrônicos são os que emitem sons que são gerados eletricamente. O teclado eletrônico e o sintetizador são exemplos desse tipo de instrumento, sejam eles o teclado, a bateria, um amplificador baixo, um amplificador de guitarra, o baixo, a guitarra e a outra guitarra que vocês podem ver aí que são de modelos diferentes. Uma com voz e a outra só a guitarra, tá certo? A voz. Nossa voz é o resultado da vibração de membranas elásticas localizadas dentro do nosso pescoço, chamadas de quê? De pregas vocais. Elas ficam aqui, certo? Elas vibram graças à passagem do ar que sai dos nossos pulmões e por isso não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Se faltar o fôlego, o ar, não conseguimos falar bem, entendeu? Para produzir a fala de forma diferente, nossa língua, a cavidade bucal e os músculos do nosso tórax se movem.
Nossa boca, nosso nariz e o nosso tórax servem como amplificadores de som da nossa voz, como se fossem verdadeiras caixas de ressonância. É por isso que quando temos problemas respiratórios ou tapamos o nariz, nossa voz se modifica. Olha lá a diferença, tem ali falando sem tapar o nariz e tem ali falando tapando o nariz. Olha que diferença. O tom de voz da voz modifica. Quando falamos ou produzimos algum som com a nossa boca, o ar é expelido por ela. Então, o ar sai pela nossa boca. Por isso que ficamos sem ar quando falamos sem parar. É por isso que temos que dar sempre uma pausa ao falarmos. Para quê? Para que possamos respirar e o tom da voz sair normalmente. O som dos animais. Vários animais produzem sons diferentes, para finalidades também diferentes. As aves, por exemplo, elas usam seu canto para atrair fêmeas de sua espécie, intimidar rivais e outros animais que invadem seu território e até mesmo para soar alertas contra os predadores. Os sapos, as rãs e as pererecas macho usam seu coachar para atrair parceiras. E também os grilos, ele emite seus criquilar roçando as partes duras de suas asas umas contra as outras, como um reco-reco, no intuito de quê? De atrair parceiros. Então, o som dos animais são utilizados por eles mesmos para quê? Para atrair parceiras para o convívio deles. Mantendo a saúde auditiva. A exposição prolongada a barulhos muito altos pode prejudicar a nossa audição. Então, sons muito altos acabam o quê? Prejudicando a nossa audição, podendo causar uma perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. Aí, com o passar do tempo, quem escuta som muito alto, a nossa audição vai diminuindo, certo? É importante proteger nossos ouvidos de sons altos, seja por pouco ou muito tempo. Pois quanto mais, que Tia Helena acabou de ouvir, nos expomos a som alto, mais depressa gastamos nossa capacidade de ouvir, e às vezes de forma irreversível. Então, muitas vezes, se a gente escutar por muito tempo o som muito alto, pode acontecer de perder de vez a nossa audição, entendeu? A melhor forma de zelar pela nossa audição é nos prevenindo. Seguem algumas medidas que vão nos ajudar a manter a saúde dos nossos ouvidos. Quais são elas? Quem se expõe a sons, como o de cortadores de grama, aviões, máquina de indústrias e shows, deve usar sempre proteção nos ouvidos, como os protetores auriculares, por exemplo. Então, devemos sempre, ao fazer esses trabalhos, ao enfrentar essas atividades, devemos sempre proteger os nossos ouvidos, certo? Não use fone de ouvidos ligado no volume máximo. Então, vocês que gostam de ouvir música com o volume no máximo, não faz bem à audição, tá certo? Como os fones estão diretamente ligados aos nossos ouvidos, o som que gera entra em contato direto com o nosso aparelho auditivo e aí acaba prejudicando e com o passar do tempo vai perdendo a audição. Então, abra aí o livro de vocês na página 103, certo? E Tia Lê vai explicar a atividade. Primeira questão, responda as questões. Letra A, o que produz os sons? Então, lembra no início que Tia Lê falou? Quem tiver dúvida, retorna ao vídeo ou volta às páginas do livro, certo? Que os sons são produzidos por vibrações, certo? Letra B, qual é o órgão que usamos para perceber os sons? É o órgão que? Do ouvido. Qual é esse órgão? O órgão auditivo. A voz é resultado da vibração de que parte do corpo? Das nossas cordas vocais. Segunda questão. Faça a correspondência adequada. Vocês irão colocar 1. O ar é soprado dentro de um instrumento de... Aí vocês vão colocar número 1. Só é olhar aqui embaixo a resposta e colocar o número 1. 2. O som produzido pelo impacto de dois corpos ou mais acontece nos... Quem for completar essa frase, vocês colocam o número 2. 3. O violão é exemplo de... Vocês vão colocar instrumento de corda. E vai lá e coloca o número 3. E por último, que é o número 4, um exemplo de instrumento eletrônico é o... Aí vocês irão colocar o número 4. Terceira questão, marque apenas alternativas corretas. Vocês só irão marcar uma alternativa, certo? A passagem do som gera a vibração das cordas vocais. Se tiver verdadeiro, vocês marcam. Se não, vocês não marcam. O violão é o instrumento que emite o som por sopro. Se for verdadeiro, vocês marcam. Se não for, vocês não marcam.
A voz humana é produzida pelo atrito das cordas vocais. Se for verdadeiro, marca. Se não, deixa em branco. Os instrumentos de percussão são eletrônicos, a mesma coisa. Quarta questão. O que diferencia um som harmonioso de um som desordenado? Que Tia Ali acabou de explicar lá no vídeo. Os sons harmoniosos são gerados com ritmos, enquanto os desordenados são feitos em ordem aleatória, sem ritmo. Quinta questão. Que animal gera som roçando as partes duras das asas umas com as outras? Lembra que Tia Ali falou que era o grilo? Vocês vão e pesquisa lá no livrinho e responde. Pesquisa e responde. O tracinho é o som do sapo. Vocês irão pesquisar o som de cada animalzinho desse. A galinha, o burro, o som da vaca é o som do cão é o... Aí vocês irão pesquisar e colocar aí, certo? Página 105, sétima questão. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Vamos ler o texto. Saúde auditiva. A poluição sonora é um dos fatores que contribuem para o estresse diário da sociedade. É muito comum vermos pessoas sentindo fortes dores de cabeça depois de enfrentar o trânsito nas capitais brasileiras. Vizinhos ouvindo música com o som altíssimo, pessoa na rua falando muito alto, etc. A partir daí, é preciso que haja uma conscientização ao utilizar o aparelho de som, tanto em casa quanto nos carros, em qualquer outro lugar. A buzina do carro no trânsito e falar em tom moderado e regular para que tenhamos saúde auditiva. Então, letra A. De acordo com o texto, quais são as causas da poluição sonora? Então, vocês retornam o texto, procuram essa perguntinha e colocam a resposta aí. Pesquise em um dicionário. Vocês irão pegar o dicionário de vocês que estão com vocês e irão procurar o significado da palavra poluição sonora. Irão pesquisar e colocar na letra B. Letra C. Comente quais devem ser nossos hábitos diários necessários à saúde auditiva. Então, vocês irão ver o que devemos fazer para termos uma boa saúde auditiva. O que devemos fazer para que isso aconteça? Irão colocar aí. E você, sofre com a poluição sonora? Vocês irão responder se sim ou se não, certo? Então, façam a atividade com bastante atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Ali. Beijinho no coração de todos e até a próxima aula.